Reis 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, entrando em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, para que o rei senhor aqueça. Buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira boa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adônias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas, e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel. E convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, entra ao rei Davi, e dize-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no seu trono, porque, pois, reina Adonias. Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho. E Abisaque, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. E disse o rei: que tens? E ela disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância. E convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor, depois dele. Do outro modo, sucederá que quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os peçantes. E estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias, reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou várias bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei.
e aos capitães do exército, e a Abiatar o sacerdote, eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filha de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele. E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, estava em pé diante dele. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei. E disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei disse: Tomai conosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o digo, o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão. E faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniou. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoraçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão, e o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e ungiram rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade estava alvoroçada. Este é o clamor que ouviste, e também Salomão está sentado ao trono do rei. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor rei Davi de Salomão. Seja melhor do que o teu nome, faça com que o seu trono seja maior do que o seu trono. E o rei inclinou no leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi e pegou das pontas do altar.
E fez-se saber Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou nas portas do altar, dizendo: jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matará seu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei, e Salomão disse: vai para tua casa. Reis 2. Se aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, de ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltes, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem teu caminho para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jetro, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, os Gileaditas usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhes hás de fazer, para que faças com que as suas cães desçam à sepultura. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda. E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque foi feito pelo seu Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, que não a rejeites. E ela disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não rejeitará, que me dê por mulher Bisaque, sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou na mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não a rejeites. O rei disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ele disse: dê-me a Bisaque, a sunamita, teu irmão. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: por que pedes a Bisaque, sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, é também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia,
E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei para Anatote: vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porque levaste a arca do Senhor, Deus, diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra que o Senhor tinha dito sobre a casa de Eli em Silo. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo e disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse saber: Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi, a sua semente, e a sua casa, e ao seu trono dará o Senhor paz para sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei, chamou a Simei e disse: edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e dai, não saias nem para nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que certamente morrerás, teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquias, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o jumento e foi a Gate para Aquias, a buscar os seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse: não te conjurei pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que certamente morrerás. E tu me disseste: boa é essa palavra que eu ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino da mão de Salomão.